Tá, gente, eu vou falar então sobre dois poetas contemporâneos, Ricardo Aleixo e Nuno Ramos, e a relação deles com a questão da máquina do mundo. Tá? Na primeira parte do trabalho eu vou ir voltar nesses poetas, espero que não fique tão bagunçado assim. Depois eu retomo a questão da máquina do mundo na tradição e finalizo o meu trabalho. Pelo menos em dois momentos muito fecundos, a poesia brasileira contemporânea retoma de forma mais ou menos oblíqua um tópico que possui uma grande passagem na tradição da língua ocidental, que é o tópico da máquina do mundo. O primeiro exemplo seria quando, em 2004, o poeta mineiro Ricardo Aleixo publica o poema Máquina Zero, no livro homônimo, em cuja orelha o escritor Marçal Aquino, ao concluir seu texto, propõe a relação. Usando o combustível aditivado pela ironia e pelo humor, Ricardo Aleixo põe seus engenhos poéticos em funcionamento para compartilhar conosco inquietações, sobretudo seu espanto diante de outra máquina, a máquina do mundo. Fim de citação. O poema que menciona a máquina, dando título ao livro, trata basicamente da perambulação do eu livro, enfim, pela cidade de Berlim, com inúmeros flashes do espaço citadino, né? Crianças públicas trabalhando, comércio. Há uma cena de uma garota andando de bicicleta, que lembra muito uma cena do Jorge Bataille. As laças do mundo de Berlim sendo vendidas, enfim. Até que, em certa altura, eles se deparam com a história. Tá? Vem a história com H maiúsculo e aí tem uma interrupção. Cena que é procedida pelo advento de uma imagem na qual a espécie de arame está fincado sobre o globo terrestre, sendo coberto pela inscrição labirinto. Depois eu vou mostrar isso, tá? Esta imagem, aliás, seria o recorte da fotografia maior que consta na capa de Máquina Zero, na qual é possível ver que esse arame é oriundo de uma máquina de escrever, que, por sua vez, abarca com suas teclas o globo terrestre. Tá? E isso, na verdade, é uma obra do Ricardo Aleixo, uma obra volumétrica, uma mini escultura, por assim dizer, que se chama Escritura Contínua. Tá? E nessa foto dessa escritura contínua que está na capa do livro não tem o termo labirinto. Tá? Então, essa cena que eu descrevi agora, eu vou citá-la aqui. Ó. É isso aqui. Quarto dia, entendo que o que preciso, se quero mesmo continuar a perambular, com alguma chance de êxito, por uma cidade, duas, como Berlim, é de sapatos de largo folho. Caminho, pensa enquanto caminho, permeável a tudo. Ao frio, só cortante, as crianças públicas com seu comércio informal de brinquedos usados, a beleza sem rumo da adolescente que longas pernas abertas sobre o prosaico sendo de bicicleta, cavalo no começo da tarde, os grafites que dariam belas fotos, a topografia do terror, as ruínas, ao rasta que me saúda, acho que ele passou isso. Ao rasta que me saúda, na Wilhelmstrasse, as lascas no da vitrine da pequena loja, ao amarelo azul do metrô, apontando na curva, antes do teatro, a história. Então, é essa cena que eu descrevi, é essa história aí que interrompe esse percurso. Depois eu vou voltar a essa cena, agora eu passo a outra cena. O segundo caso seria quando, a certa altura de junho, obra publicada pelo escritor paulista e artista paulista Nuno Ramos em 2011, mas ela é construída ao longo de 14 anos, faz uma menção a um trecho do poema Máquina do Mundo, que o Drummond, o Drummond de Andrade, publica, por sua vez, em Clarelinho, no 1950. Aqui algumas coincidências entre o Ricardo Aleixo e o Nuno Ramos, porque assim como no Aleixo, o eu lírico do Nuno Ramos também está perambulando, tá? Mas no caso dele está numa praia. Seria diferente, eles estão vagueando, por assim dizer. Essa caminhada ela é não só matizada por versos livres e brancos, mas também por várias fotografias de autoria do Nuno Ramos, que também é um ponto comum que o Ricardo Aleixo é como se fosse outro. Né? Assim como em Aleixo, a cena do Nuno Ramos sugere um procedimento central, que é a interrupção. Se no Aleixo, a intervenção da história com H maiúsculo no meio da caminhada abre espaço para a emergência de uma imagem no meio da leitura, no caso do Nuno Ramos, na cena que eu vou ler logo em seguida, tem um apito dizendo basta, fora daqui, que bloqueia essa caminhada. Né? O Sr. Severino falava antes sobre a questão da interrupção, essa interrupção que mostra o conflito. Assim. E esse apito dizendo basta, fora daqui, bloqueia essa caminhada, meio que expulsando, né, o seu protagonista.
E não é fortuita, e essa interpelação é atribuída justamente a figuras mantenedoras da ordem, como guarda e juiz, enfim. Só para então a cena do trecho da lei está aí só um detalhe que ele é quebrado, né, que a primeira letra da frase continua no final, né, errou as minas, arrasta, né, e tem essa quebra, assim, parece uma corrosão da palavra, ele vai falar um pouco da traça depois. Agora vamos para o Nuno Ramos, essa cena que eu descrevi. Perdão, gente, isso aqui eu citei o trecho, e esse aqui consta no livro. Isso aqui é a capa do livro do Ricardo Aleixo, então está rolando um PDF com a máquina de escrever ficada nele. Isso é a capa do livro, né? E aqui o trecho que a gente leu, eu li para vocês, aí tem o advento da história lá no H maiúsculo, na página da direita, e aí vem esse aqui, labirinto, escrito ali. Então, esse fragmento aí é da imagem que está lá na capa. Tá? E aí a cena do Nuno Ramos que eu acabei de descrever. Um apito, sim, um apito soa uma imensa flor de sopraia. Basta, dizia. Como de um guarda no campo de prisioneiros, ou um martelo de um juiz infeliz, o sopro de um idiota. Na mesa, o mijado de um lobo humano. Fora daqui, dizia, como se falasse no meu ouvido ao som de uma lixa tragada da garganta. A carne meia, a grande boceta, a palavra manteiga. O dado transparente, suspenso. Perdão. O dado transparente, suspenso, ainda em movimento, sem resultado ou sentença. Olha, repara, ausculta. Essa riqueza sobrante a toda pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética, aí já está citando o período do mundo. Essa total explicação da vida, tudo se perdeu, bateu na trave. E aí, esse aqui é uma citação do mundo. Voltando ao Aleixo, o aparecimento da história com o globo ficado pelo arame se sobrepõe, como eu disse, né, a palavra labirinto, né? Ou seja, na primeira imagem não há essa palavra, e só quando ele está caminhando por ele, aí surge a história, e aí surge o globo, com o arame da máquina de escrever e a palavra labirinto. E aí, voltando para o poema do Aleixo, na segunda sessão do poema, dividido em 3 sessões, né, o que se segue é aquilo a cena que a gente leu aqui, do advento da história. Ele intensifica essa caminhada dele e se desvia da polícia, chegando ao extremo de se tornar bem, citando quase o Edgar Allan Poe, um homem invisível na multidão, né, o que lhe permite meio conhecer a cidade. Tá? E aí, continuando o poema do Ricardo Aleixo. Conheço a cidade como a sola do meu pé. Esse aqui também está num diálogo com o Levinsky, que tem um poema muito parecido com isso. Espírito e corpo prontos para evitar outros humanos, polícias, carro, ônibus, buracos, e dejetos na calçada incorpora hoje o som da manhã. O homem invisível, sexta-noite, o perigoso ninguém em si. Na sequência, temos o advento do labirinto, que tinha sido anunciado pela imagem. E, finalmente, uma espécie de reconhecimento que o poeta realiza de si. Como cegos, conheço o labirinto. Por pisá-lo, por tê-lo, de cor na ponta dos pés, a maneira também do que fazem poucos com a bola no futebol descalço qualquer. Conheço a cidade toda, as mínimas dobras retas de cada borda curva, e nela, à custa de me perder, me reconheço. Então, é um movimento de estático. Ele se perde, por se perder, ele se acha, ele se vê fora de si, ele se reconhece, por assim dizer. Né? Assim, a gente passa depois disso para a terceira parte do poema, na qual se tem justamente uma reflexão sobre o fazer literário, e ele diz, quando ele está o fazer do poeta, e ele diz que prefere, citando, né, a proeza das traças aos versinhos bem traçados, sérios e ascéticos. Né? Então, ou seja, ele evoca a traça justamente para falar. Ele se insurge contra um certo beletrismo, por assim dizer, né? E fala dessa figura, a proeza das traças, algo como caracterizar a poesia que ele faz, né? Que por sua vez se insurge contra os poemas bem traçados. Né? E até que ele chega numa denúncia acerca da condição do poeta no capitalismo como uma espécie de prostituição rebaixada, e dizendo isso com uma discussão satírica muito forte, né? Ele diz que o poeta, ao contrário da prostituição, ele não recebe pelo trabalho. Voltando ao poema do Nuno Ramos, a gente tem, naquele trecho que a gente leu, uma certa confusão entre o eu lírico e esse lobisomem que estaria fazendo xixi.
o que corrobora uma certa conformação dessa narrativa que tem no poema, né? Que se trata basicamente de alguém que, ao caminhar por uma praia, realiza o luto sobre o cadáver de um cão, assim como dedica pensamentos e versos a um junco, isto é, um pedaço de madeira que está abandonado na areia. Além do que, entre o cão e o junco, temos a irrupção de uma profusão de objetos que faz essa citada indiscernibilidade entre lobo e homem ganhar um correlato mais amplo no poema, né? Como se fosse uma entre as várias manifestações de uma intensa interpenetração entre homem e animal, objetos e palavras e coisas, perdão, uma elaboração simbólica e o mundo circundante, cultura e natureza. Então, o poema trata basicamente ele perambulando na praia, ele vê o cachorro morto, ele faz um luto pela morte desse cão, e fica fazendo poemas sobre esse junco. Então, e nesse processo, há essa mistura aí dele com o animal, dele com esses objetos, né? Uma produção, por assim dizer. Até que você chega nesse momento aqui que eu acho que caracteriza isso. Cachorro morto no saco de lixo, areia, sargaço, cacos de vidro, mar dos afogados, mas também dos vivos, escuta meu murmúrio no cultivo. Nunca houve outro sal e nunca outro dia matou-se o poente, nem a pedra feita de outra pedra, partiu o mar ao meio. Assim é a matéria, tem seu frio e nunca vi um animal mais feio que nem pude ouvir seu latido. Por isso durmo e não pergunto junto aos juncos. Tá? Então é como se fosse uma profusão mesmo. Assim. Lembrando que, rapidamente, que antes desse livro, do Junco, o Nuno Ramos ele realiza aqui em Porto Alegre uma instalação chamada 111, em 1992, e depois, posteriormente, em 2005, ele faz uma outra instalação, uma obra volumétrica, que se chama Monólogo para um Cachorro Morto, que ele propõe, falando meio grosseiramente sobre essas obras, que eu não vou poder falar delas aqui, mas ele propõe uma espécie de ritual de luto, em memória, no caso dos 111, os massacrados no Caranho de Luto foram 111 mortos. Né? E no outro caso, o cachorro morto, ele acha que o cachorro morto na beira da estrada, pega esse cachorro e põe ele, e faz uma instalação envolvendo esse cachorro. E aqui, no Junco, que eu citei, eu acho que tem um processo que vai além dessa espécie de compaixão, assim, desse luto, né? E ele parece dar um passo além, numa certa interpenetração entre sujeito e objeto do luto, ou seja, se tem uma associação mais simétrica entre esses agentes da relação, como nessa cena do lobisomem ou nesse poema que eu acabei de ler. Ou seja, ele começa esse movimento de fazer o luto pelo cão e depois, pela dicção, pela forma do poema, ele se mistura, e esse animal, e esses objetos. E aí, voltando à cena que eu tinha lido lá aquele cito do Drummond, né, da máquina do mundo, enfim. Voltando a ela, ele usa justamente o itálico, e esse itálico que é uma outra voz que está ali naquele momento. E a gente tem notícia ali, tentando ler aquele trecho, de uma palavra manteiga, citando, né, que suspende o dado transparente, né, deixando sem resultado ao sem vez. E logo tem a citação, a 14ª estrofe do poema do Drummond, que por sua vez, o poema do Drummond, é composto em decassílabos, em remissão aos Lusíadas do Camões, né, a máquina do mundo, de 51, do Clarevi. E esses versos decassílabos são dispostos em estrofes com 3 versos, tá? E é uma alusão do Drummond aí, a terça rima do Dante, tá? E aí, incorporando ela, como diz o Wisnik, ao verso branco modernista, ou seja, sem rima. Se no claro enigma a máquina se retrai ou ser recusada pelo meu livro, falando do Drummond, após espetacularmente ele se revelar quando prosaicamente caminhava na estrada pedregosa de Minas, e no Ramos é identificado uma espécie de fracasso do projeto dessa máquina drummondiana, né, que o projeto dela, eu vou falar dele agora, é da total explicação da vida. Que a gente poderia ler no Drummond, no Nuno Ramos, com esse dado transparente. Né? Ele fala tudo bateu na trave, como se tivesse fracassado. Assim que a gente pode ler. Já no Ricardo Aleixo, o que há de imponente se manifesta interrompendo o percurso. Né? No Drummond, a pedra no meio do caminho é a máquina do mundo, né? E no Ricardo Aleixo é a história, no caso, com H maiúsculo. Que a gente poderia, então, ler, hipoteticamente, a história como uma metonímia dessa máquina, por assim dizer, né? Assim, a história que interrompe o percurso do eu livre. Tá?
Nesse sentido, a gente poderia voltar rapidamente à máquina do mundo do Drummond. Tá? Vou ler só um trecho esse aqui é o 111 do Nuno Ramos, que é os massacrados do Carandiru, da chacina. Esse aqui é um monólogo para o cachorro morto. Aí o cachorrinho ali, né, ele põe um som e faz uma instalação com uma pedra e tal. Esse aqui é o poema do Drummond. Tá? O Nuno Ramos, bom, os dois evocam o Drummond explicitamente em várias obras. Olha, repara, ausculta. Esse trecho aqui que eu estou lendo, ele, bom, tá meio grosseiro aqui, porque eu começo do meio, enfim, do poema, mas ele tem uma aspa. O poema ele começa, depois ele tem uma frente de umas aspas que indicam que seria a máquina se dirigindo ao meu livro. Depois você fecha essas aspas. Tá? Olha, repara, ausculta. Essa riqueza sobrante a toda pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética, essa total explicação da vida, esse nexo primeiro e singular, que nem concebes mais, pois tão esquivo se revelou ante a pesquisa ardente que te consumiste, vê, contempla, abre o teu peito para agasalhar. E aí fecha as aspas. As mais soberbas pontes e edifícios, o que nas oficinas se elabora, o que pensado foi e logo atinge distância superior ao pensamento, os recursos da terra dominados, e as paixões, os impulsos e os tormentos, e tudo que define o ser terrestre, que se prolonga até os animais, chega às plantas para se beber, um sono rancoroso dos minérios, dá a volta ao mundo, da orbe, né, dá a volta ao mundo, e torna a se engolfar na estranha ordem geométrica de tudo. E um trechinho que continua, só porque o poeta recusa isso aí, né, aquela oferta que havia sido feita, mas eu não vou ler. E eu farei duas breves considerações sobre o poema do Drummond. Quando estamos entre as aspas, ele indica que a máquina está se dirigindo ao eu lírico. E ali, nesse momento, ela é caracterizada como uma total explicação da vida, valendo, portanto, dos adjetivos sublime e formidável, são os adjetivos que pregam para qualificar a máquina. Fechadas as aspas, o seu engenho ganha duas principais atribuições, talvez complementares. A capacidade de dominar os recursos da terra, as paixões e os impulsos, além do ato de engolfar os reinos animal, vegetal e mineral numa estranha. E aí tem uma nuance muito importante da adjetivação. Tá? Primeiro é sublime e formidável, depois é uma estranha. Tá? Quando a gente aí fechou as aspas, né? Então não é a máquina tá, fazendo propaganda de si. Tá? Uma coisa assim. Numa estranha ordem geométrica de tudo. Né? Numa obra recente sobre esse poema, o Zé Miguel Rosenick dá duas possibilidades para pensar essas dimensões aí. Relacionando a dominação dos recursos à mineração em Itabira, né, em Minas Gerais, e esse ímpeto de totalização, por assim dizer, né, essa total explicação, ao fato da máquina poder ser entendida como uma espécie de precursora do Google Earth. Ele fala isso, eu acho bem curioso. Mas ele não se detém muito nisso, o Wisnik, ele passa batido. Tá? E aí eu vou revisitar rapidamente essa tradição aqui para a gente ver as consequências que tem dessa conexão entre coisa e outra, esse caráter mais metafísico e esse caráter mais histórico, como eles estão implicados. Tá? Uma das primeiras, aí eu passo a segunda parte da minha fala, uma das primeiras referências da máquina do mundo está no capítulo 17 do livro 6 da República, do livro De República do Cícero, escrito entre 54 e 51 a.C. Antes de ser retomada pelo Camões, no canto 10 dos Lusíadas, ela, a máquina do mundo, como sinaliza o Drummond, serviu também como base do esquema da totalidade que vigora na comédia do Dante Alighieri, como é facilmente visualizado na presença das 9 orbes, sendo a última orbe a última que compreende todas as outras, o Deus Supremo, como já constava desde o Cícero. Aqui não preciso ler, ele só falando o nome do céu da divindade, então esse nome aí diz as 9 orbes que compõem a máquina do mundo, então é o mesmo esquema desde o Cícero. E aqui o Camões. E aí, no Dante, adapta-se via escolástica a cosmologia de Aristóteles e Ptolomeu, né, as escrituras. Além disso, tem uma coisa interessante do Dante e do Camões, que é o que diz respeito ao planeta Terra. Pode-se dizer, com o Ítalo Mauro, quando ele comenta o Dante, que a Terra, no Dante, ela se constitui basicamente, ele pega o poema e vê a geografia, como se corresponde no poema a geografia, onde ele passa, né? O hemisfério superior, de superfície sólida, único habitado, e inferior, que seria todo marinho,
tendo unicamente seu centro a montanha do Purgatório. Da foz do rio Ganges, da Índia, até a nascente do rio Ebro, na Espanha, ao ocidente, completa essa trajetória correspondente ao arco descrito pelo Sol, em cujo centro está a cidade de Jerusalém, a qual correspondido com o oposto à montanha do Purgatório. E aí tem um ponto que eu quero sublinhar aqui, que é aí que entra o Camões, que eu acho que é bem interessante, tá? uma mudança. Que eu acho o passo decisivo, tá? Que eu quero sublinhar para a gente tentar entender essa máquina do mundo. 250 anos depois do Dante, o Camões faz a deusa Tétis pegar a mão do Vasco da Gama para ele revelar a elemental máquina do mundo fabricada pelo saber absoluto. Ele mantém a cosmografia ptolomaica, começando do Empírio, o céu das estrelas fixas até a Lua, até chegar à Terra. Tá? Então, mais ou menos o mesmo esquema, as 9 orbes. E aí a gente entra no planeta Terra e aí você tem uma mudança decisiva, tá? Que é isso aqui. Ó. Eu vou descrever, não vou citar o poema. Tá? Então, ele, desde aqui, a grande máquina do mundo etérea e elemental que fabricada assim, e ali embaixo, ó, que é o ponto principal, ele descreve o planeta Terra. Então a Tétis descreve o Vasco da Gama, a Europa qualificada como cristã, mais alta e clara que as outras engolissem fortaleza. Passando a África, a vara é inculta e toda cheia de bruteza, na qual há uma gente sem lei. Em seguida, o sul da Ásia, os povos que comem carne humana e suas selvagens vidas. Seguindo suas selvagens vidas, sul da Ásia, que ele descreve aqui. Segundo João Adolfo Hansen, e com isso se alegoriza o contato dos portugueses com um princípio metafísico, o bem para além do movimento aparente das esferas, assim como se fundamenta o domínio físico do mar das novas terras da África, Ásia e América. Eu não citei a América, mas eu também citei. Como domínio teológico político da monarquia católica portuguesa sobre religiões e regiões gentias e infiéis, divinizando a história de Portugal. Ou seja, a metafísica ela é uma geopolítica, na verdade. Assim, porque Deus deu para eles o dom de escravizar todo mundo. E poderíamos ir além. Tá? Eu queria tirar mais 3 consequências da máquina do mundo. Tá? Enquanto uma visão da totalidade de Gaia, da Terra, ou à medida que o globo terrestre se torna redutível e totalizado pelo olhar humano, como temos no Google Earth, por assim dizer, a máquina do mundo camoniano, do Camões, diferente da do Dante, porque ali tem os continentes todos, tá? Ela poderia ensinar aquilo que o jurista colaboracionista, o Carl Schmitt, chamou de um direito público europeu, o jus público europeu. Isto é, de uma nova lei das gentes que se angariou a partir da conquista dos mares, cujo caráter principal é a Europa no domínio do globo terrestre em sua totalidade. Logo, esse mapa mundi, versificado e refinadamente matizado, que é o poema do Camões, a máquina do mundo dele, encerra desde sempre uma geopolítica que seria ironizada, por sua vez, pelo escritor uruguaio Joaquim Torres Garcia, na famosa ilustração A América Invertida de 35, né? Que é lá estava aqui quase na epígrafe do trabalho, isso aqui, né? Uma ironia. Basta pensar nesse sentido que o meridiano de Greenwich, por exemplo, que divide o mundo entre Ocidente e Oriente, ele parte de uma propriedade da família real inglesa, ou seja, se arbitrário. Porque a gente vê a Europa em cima e a América embaixo. A Terra está solta no espaço, pode ver de qualquer... Isso é por si só político. Notamos que, além disso, o momento histórico descrito no poema do Camões poderia corresponder ao que Karl Marx chama, no fatídico capítulo do volume do Capital, como uma acumulação primitiva, fundamental para a formação do capitalismo. Ou o João Adolfo Hansen fala da capitalismo monárquico da dinastia de Avis. E ainda a gente pode pensar na máquina mercante do Gregório de Marx, na máquina mercante, a Tito Conte é a máquina mercante, que ele é objeto da perspectiva que ele tem que é do oceano regime. Ou seja, essa burguesia aí, essa gente esses nouveau-riches. Poderíamos escrever a máquina do mundo, finalmente, o último aspecto que eu queria apontar, poderíamos observar nela uma coisa muito interessante. Cientistas contemporâneos como o Luciano, Crutzen e o Lewis,
eles tentam propor uma data que seria inicial do antropoceno, ou seja, o momento em que as ações humanas passam a ser decisivas para as regulações termodinâmicas do planeta Terra, o que eles chamam de Golden Spike. E eles sugeriam, uma tese deles é o que eles chamam de Orbs Spike, né, a órbita. Ou seja, que antes da Revolução Industrial, teriam sido as navegações de descoberta do Novo Mundo o ponto decisivo para a constituição de uma nova era geológica da Terra, fundamentada, por sua vez, na ação humana e que agora a gente sente as consequências catastróficas e nefastas, né, que a gente está vivendo aí. Eu vou passar para o último. Então, ou seja, eu escrevi esse rolê todo aí, e aí, por que os poetas contemporâneos, por que eles fazem com isso? Por que eles evotam? Levando em conta que a história que interrompe o eu lírico do Ricardo Aleixo. O Ricardo Aleixo é um poeta, ele é um homem negro, e a poesia dele é muito vinculada com o racismo, etc., do antirracismo, dessa dimensão entre várias formas. Justamente quando ele caminha pelas ruas da capital da Alemanha, poderíamos seguir os desdobramentos da máquina do mundo do Camões até a Conferência de Berlim, realizada entre 1884 e 1885, na África, foi dividida pelas potências europeias, dando sequência a uma corrida que culminaria nas duas grandes guerras mundiais. E aí, como eu citei o Carl Schmitt, que foi nazista, uma das formas da gente pensar mais o fascismo é pensar basicamente, uma das formas de compreendê-lo, é basicamente entender que no momento no qual a Europa faz no seu território o que estava fazendo nas colônias, né? Uma forma de se qualificar o que foi nazifascismo. Além disso, notamos que a máquina do mundo do Ricardo Aleixo é uma máquina de escrever que engolfa o globo, o que nos lembra o caráter supostamente, aí uma suposição minha, tá? O caráter supostamente ágrafo dos povos originários de não ter uma escrita, né? Foi muito utilizado como justificativo para a sua dominação, né? Veja, por exemplo, o sermão da Epifania do Padre Antônio Vieira. E o Padre Antônio Vieira também vai evocar a máquina do mundo no Nossa Senhora do Ó, um outro sermão dele. Sem falar, nesse sentido, da máquina de escrever, né, do grafos aí, a forma representativa, a forma literária da burguesia por excelência seria o romance, que para o Benjamin surge o romance com a invenção da imprensa. Tá? Esse seria o principal mote do surgimento do romance. É a invenção da imprensa que torna o grafos ali, uma sorte de mediação universal da narrativa em detrimento da oralidade. Então, essa é a exclusão da oralidade, né? A colonização, ou seja, esse momento de surgimento do romance, ele está implicado nisso. Tá? E essa dimensão oral dessas culturas foi uma razão também do racismo. Indo no Ramos, o projeto da máquina do mundo, dado transparente, a codificação e exploração do mineral, vegetal e animal, isto é, do planeta, bate na trave, é suspenso, como eu disse, pela palavra manteiga. Se o advento da máquina se dá após a voz autoritária expulsar o lobisomem eolírico, é como se, ao interromper o projeto da máquina, esse tipo de inservibilidade entre homem e animal, essa relação mais simétrica entre um e outro, se estendesse aos demais objetos, como citado junto, produzindo aquilo que o crítico Gabriel George chamou, valendo-se de uma expressão do próprio Nuno Ramos, de um grande chão ao tudo converge, corpos, troncos e restos. Se George lê esse grande chão que realiza a obra do Nuno Ramos como a proposição de uma geologia não humana, não oriunda da nossa comum divisão entre natureza e cultura, mas que indica, antes tempos de heterogêneos, poderíamos propor, por nossa vez, que junto isso se deve a uma postura crítica em relação ao projeto dessa máquina do mundo que acabamos de escrever, sendo essa a possível razão da citação que o Nuno Ramos faz ao poema do Drummond. Ora, se o antropoceno é o resultado de uma espécie de metástase originada pela empresa colonial, que culmina, né, o homem como um câncer do mundo, que culmina e desencadeia o modo de produção capitalista, que suga a terra até a sua destruição, ou seja, e a grande máquina é o representante disso. Nuno Ramos, ao considerar um junco ou um cachorro, não ensaia uma terra idílica ou uma natureza adâmica, mas um antropoceno outro, isto é, como dito, uma outra forma de relação do homem com o mundo circundante. E aí eu vou ler o trecho do Gabriel George sobre o trabalho do Nuno Ramos, que ele fala basicamente isso, né? Mas ele está lendo a obra do Nuno Ramos como um todo.
Ao mesmo tempo, o momento em que seres humanos são pensados como agentes geológicos não diz respeito apenas ao impacto da atividade humana no planeta. Implica também um descentramento profundo e sistemático do humano, na medida em que os tempos, as escalas e as forças desse cosmos alterados, que durante pelo menos 2 séculos estiveram contidos na moderna noção de natureza, emergem no interior do que é propriamente humano, no domínio do corpo, de suas relações corpos-corpos, da materialidade que nos constitui como seres vivos. Pensarmos como agentes geológicos implica nos ver refletidos em temporalidades que são minerais, materiais e biológicas e que não cabem ou se deixam absorver pelas cronologias, calendários ou modulações da narração que fez o sujeito humano sua posição inabalável e a estrutura primária da inteligibilidade, isto é, o humanismo que durante séculos definiu a própria forma do tempo. Mas, eu pergunto, se a máquina é de inspiração drummondiana, este antropoceno outro, que se produz a partir de sua crítica, também não poderia ter uma inspiração do Drummond? Afinal, essa relação conjunto não poderia ser compreendida de maneira muito simples, como forma de dar ênfase às coisas, como Drummond reclamava no poema A Flor e a Náusea, de Arroz do Povo. O problema, aliás, é afirmado nesse mesmo livro quando se reincide numa crítica à modernidade como mundo enfastiado que já não crê nos bichos e duvida das coisas. Né? É muito interessante quando o Drummond nunca fala em objetos, fala em coisas. Né? Isso é muito interessante. Justamente no poema que o humano, voltando, né, é enfastiado que já não crê nos bichos e duvida das coisas. Ele diz isso, Drummond, justamente no poema em que o humano é decifrado ao se disfarçar num elefante, cuja forma, por sua vez, alude, citando Drummond, um mundo mais poético, onde o amor reagrupa as formas naturais. Então, ou seja, reagrupar as formas naturais, porque as formas naturais foram engolfadas numa estranha ordem geométrica. Talvez o tom do Drummond seja mais melancólico, se pensarmos que na aparição da máquina no poema da Elegia 1938, O Sentimento do Mundo, levava a impotência ao se ver condenado a aceitar a chuva, a guerra, o desemprego, a injusta distribuição, porque ele não pode explodir a ilha de Manhattan. Por outro lado, ainda que sob a melancolia, o eu lírico que toca com a máquina do mundo e Clara Nicola continua a caminhada. Assim como anteriormente José, diante da destruição completa do seu mundo, diante de um apocalipse, o José, frente a qual se restaurava somente a pergunta, e agora, continuava a marchar, mesmo sem saber para onde. Então, no Drummond tem uma coisa que continua, né? Continua caminhada, o amor surge. Né? E mais, e aí eu vou passar para o Aleixo e concluir então. No ano de publicação de Clara Enigma, o Drummond, após visitar um terreiro, ele faz a visita do terreiro lá no Rio de Janeiro, e ele vai numa festa, ele publica no jornal Correio da Manhã a crônica O Zombeteiro Exu, na qual, pelo viés da religião de matriz africana, retoma a atenção à gaiola, que tinha ficado muito ali no primeira alguma poesia. Ora, se prazerar a máquina, escapando de suas atualizações do presente, como poderia ser das figuras do policial ou do beletrista, Ricardo Aleixo, além da drummondiana Flanerie, emula Gregório de Matos, trocando, no entanto, a função moralizante da sátira barroca pela crítica, como temos no poema Língua Pálida, que pelo nome ironiza a expressão língua pálida. Não tem o C aqui nessa frase, tá, gente? Mas, enfim, para zerar essa máquina, ele faz e para escapar do policial, aqui do beletrista, ele vira um sátiro, ele vira um zombeteiro, um zombeteiro Exu. Além de reforçar a dimensão oral da linguagem, esse trocadilho, língua pátria, língua pária, tornando, portanto, a linguagem irredutível aos caracteres gutenbergianos da letra impressa, como lembrou a Prisca Augustona a ler esse poema. Um poema, Máquina Zero, que se propõe a ridicularizar o racismo presente na tradução de um provérbio inglês que um poeta brasileiro publica na Folha de São Paulo em 2002. O Nelson Acha publica. E o Ricardo Aleixo faz um poema bem satírico, ironizando o racismo. E notamos que muito antes, em 96, em parceria com Edmilson de Almeida Pereira, o Ricardo Aleixo publicava um livro chamado A Roda do Mundo. Então esse tema dessa orbe aí está na obra dele desde sempre. Também o Nuno Ramos, em 2008, publica um livro chamado Orbe, né, que é justamente sobre essas orbes, sobre os ciclos. No caso do Ricardo Aleixo, esse livro A Roda do Mundo, a sessão dele, que tem uma sessão do Edmilson, sobre a sessão é dele, chama Os Orixes, né, que ele assina essa sessão. Ele abre essa saudação aos orixás, evocando primeiro o Exu, que é capaz de ardis contra o autor de caminhos, e conclui com o Oxalá,
cuja faina no mundo não finda, citando um poema. Essa é a característica do Oxalá que corrobora a epígrafe retirada no Cântico do Candomblé, segundo o qual a roda do mundo é grande, mas a de Oxalá é maior. Se a roda do beletrista e da polícia são grandes, a do poeta crítico, que inventa um labirinto para si para se tornar incapturável e invisível, é maior. E nesta roda, como o Ricardo Aleixo demarcará num poema que se segue nesse mesmo livro, chama Como Realmente É, também estariam, como ele cita, Oswald de Andrade e especialmente Carlos Drummond de Andrade, que reivindica assim. Então, essa outra orbe, que é maior que a orbe do beletrista, da polícia, enfim, do racismo, essa outra orbe é também uma paideuma, uma seleção de uma série de poetas. E também a formulação de um mundo por vir, de um antropocenoso, como eu vou falar posteriormente, para finalizar. Né? Uma contra-escritura, né? Na qual os poetas das praças estão ao lado dos orixás. Né? Enfim. E justamente eu acho nessa toada que a gente pode ler desse problema da máquina, como eu coloquei, no Ricardo Aleixo, a gente pode ler um certo descentramento do humano que há na obra do Ricardo Aleixo como um todo. No livro anterior à Máquina Zero, que é chamado Trívio, tem um poema que chama Água e os Sonhos, que ele fala de um corpo humano preso a um junco, né, flutuando sobre as águas do rio. Tem um outro poema chamado Humano, que ele ironiza que quanto mais normal o humano, mais próximo ele está da bestialidade, porque a própria norma é violenta e é racista, enfim. E no livro que se segue ao Máquina Zero, que é o Modelos Vivos, de 2010, ele faz um poema dedicado a Donna Haraway, uma antropóloga, justamente para pensar, evocando Gaia, o planeta Terra, para encerrar esse poema no elogio da metamorfose. Assim. Então, esse é um tema muito caro para o Ricardo Aleixo, a questão de Gaia, assim, da natureza, do planeta. E tem um outro poema muitíssimo interessante, né, que eu convivo muito bem com os poemas de Arruda obsoleto, na verdade, que é a moda do elefante do Drummond, ou da homenagem ao cão que o Bruno Ramos faz, né, tem essa simpatia ao animal. Né. Então, nesse poema, eu convivo muito bem com os poemas de rua ao considerar o animal, ou dar ênfase, crer nele para falar do Drummond. A gente tem esse cão aí, e tem uma situação bem paradoxal nesse poema, bem interessante. No primeiro momento, o Eurípides dialoga com esse cão, cuja existência, no segundo momento, junto com a rua na qual esse cão vive, parece ter um aspecto ilusório, né? Como se fosse um processo de desnaturalização, assim, estão numa fantasmagoria. Como se a matéria, o cão e a rua, abandonassem de forma radical, para falar com o George, que eu usei para falar do Bruno Ramos, abandonasse o registro humano, ao passo que, na outra mão, sela uma inverossímil comunicação, uma solidária amizade, na qual ambos possuem a capacidade de sorrir e, no limite, possuem a capacidade de linguagem do diálogo entre si. Lembrando, essa questão do sorriso é muito interessante, né? O Ravelli, no Garden Contemporâneo, diz que o homem é um animal que ri, nunca é um animal que pode... rir diz homem, que rir é o próprio do homem, diz essa coisa. Eu vou ler esse sonetinho para a gente finalizar. Esse soneto é muito interessante, eu sou curioso nele. Ele tem umas passagens. Ele lança algo como hipótese e depois ele passa a lidar com essa hipótese como se ela fosse o que é dado. Né? Então ele tem esse jogo entre potência e ato que é muito interessante. Né? E aí, ao mesmo tempo, ou seja, isso que está acontecendo, a gente vê ele dizendo oi para o cão, a gente julgou isso como uma mera hipótese no verso anterior. Então tem esse jogo de potenciado sempre colocado. Convivo muito bem com os cães da rua. Me apraz o velho e bom modo de vida que os faz, sem ter que cuidar da vida, medir distâncias de uma a outra rua. Comparto com os cães o ar da rua. Se um deles me dirige um riso carne, como quem se dissesse, e aí, Ricardo? Respondo-lhe, olá, irmão. E a rua, que até pouco tempo era só mais uma búrbola onde vadiava um cão e um barco, cada um caçando o seu jeito à vida, me obriga a distinguir nela o que é a vida real do que será, quem sabe, um tal do sinal do cão irreais. São irreais o cão e a rua. Fim. Obrigado. Thank you.
Coca-Cola. Eu saio do meu e-mail aqui, tá? Oi, passa? Eu tirei. Acho que eu decidi. Achou não? Vai. Faz diferença de ver o poema? Sim. Vê se acha. Eu mandei pro meu e-mail. Posso deixar? Você precisa de ajuda? Acho que não. Bom, gente, boa tarde. Prazer poder falar com vocês hoje, na sexta. Agradecer muito ao João pelo convite. Me justificar com os colegas, porque me havia uma confusão de comparecerem aqui nem ontem para ver a Maura que estava dando aula. E mais uma observação assim, de caráter dos pré-apresentação, que é, mesmo se eu não tivesse preparado tudo desde ontem, que eu já vou explicar por quê, o meu trabalho é muito mais, digamos, humilde do que o trabalho do João. O trabalho do João faz uma série de conexões e tal, e eu estou preocupado, na verdade, com um ponto, assim, embora seja um ponto que está na minha vida há alguns anos e tal, é somente um ponto. Eu estou escrevendo desde ontem, isso é uma coisa, uma anedota particular e tal, porque o meu notebook treinou no duplo twist carpado, assim, caiu no chão, eu perdi todos os meus arquivos. Então, a primeira coisa que eu tentei fazer foi preparar a aula, e tal, que eu passei a fazer na quarta-feira. Aí dei aula ontem, então esse texto que tem umas 7, 8 páginas, é tudo que eu escrevi de 7 da noite de ontem até hoje. Assim. Então, em certa medida era um texto que eu já tinha preparado antes, e é uma acumulação que eu já tinha feito antes. Mas é provável que tenha alguns deslizes aqui nessa conversa, porque é algo muito recente, eu nem revi direito o texto. Bom, o meu ponto, como eu disse, é bastante tímido e humilde em relação ao ponto do jogo, porque o meu assunto aqui é um livro, basicamente, que é o da Arte das Armadilhas, de 2011, da Ana Martins Marques. A primeira observação que eu preciso fazer, antes de tudo, é que eu hesitei bastante sobre falar a respeito da poesia dela, enfim, a gente tem uma simpatia mútua e tal, e aí eu falei, e agora? Em que medida um crítico, que também é escritor, pode falar com uma escritora? Como é possível ser objetivo nesse sentido? Como eu não vou ser excessivamente simpático, porque ao mesmo tempo ela é ótima, ela é uma extraordinária escritora, então você fica naquele jogo assim, em que medida eu posso fazer críticas e elogios, sendo próximo dela, sendo ótima, etc. Bom, então, eu preparei o texto e vou começar a ler e eventualmente eu vou fazendo comentários, tá? Mesmo quando as vozes se somavam no apontamento da poeta Ana Martins Marques como uma das melhores de sua geração, se não a melhor, mantive certo ceticismo. Apesar dessa desconfiança, que logo será explicada, eu venho frequentando sua poesia nos últimos 12 anos, desde a Arte das Armadilhas de 2011, pelo qual a Ana ganhou o Alfonso de Guimarães, que é aquele prêmio da Fundação Biblioteca Nacional. Aqui eu vou fazer uma observação curiosa, né, que em 2012, eu dei uma oficina sobre a Arte das Armadilhas aqui na Maria Quintana, dentro da Festival Literária. E, por isso que eu falei dessas proximidades, a Ana Martins Marques vinha no final da oficina, na época ela não era a Ana Martins Marques ainda, ela vinha no final da oficina e falava um pouco assim, justamente porque ela não era a Ana Martins Marques ainda, foi uma experiência muito esquisita, porque ela foi uma muda, assim, estou tentando falar com ela. Ela já é meio tímida, né? Mas assim, na época ela era muito mais tímida, 2 anos atrás, e aí ela me deu o ar, a Vênus Submarina, que é de 2 anos antes, e aí depois foi melhor, depois do momento público a gente conversou, foi uma coisa um pouco mais, mas então desde esse momento eu venho trabalhando, né? Seja em oficinas em torno da obra dela, e mesmo incluído os poemas dela
em curso de literatura brasileira aqui na UFRGS ou em oficinas de escrita literária. Bom, o meu ceticismo em relação à extraordinária poesia da Ana Martins Marques, ele se amparava numa percepção de certa ausência de radicalidade em sua poesia. Esse era meu senão. Sobretudo quando comparada a trabalhos contemporâneos ao da Arte das Armadilhas, eu vou citar dois. Um Ultra do Tamanho de um Punho, da Angélica Freitas, de 2012, e Esquimó, de 2010, do Fabrício Persaletti. Volto a manifestar certo constrangimento, porque como o mundo da poesia contemporânea é desse tamanho, eu conheço todo mundo e fica aquela coisa estranha de falar, tá? Bom, mas eu defino radicalidade aqui, eu acho que isso é um passo importante para nós, como um passo para fora dado pela forma estética em relação ao que se considera consensual ou conciliável. Avançando um pouco mais, eu poderia lembrar da definição do Marx para o termo radical, que ele crítica produto do jeito do Hegel, Marx, que foi editado recentemente, inclusive, uma tradução bastante diferente pelo longo do tempo, aspas para o Marx, não há Marx, né, para o Marx. A teoria é capaz de se apoderar das massas, tão logo demonstrar de homem, e demonstrar de homem tão logo se torne radical. Ser radical é alcançar a coisa pela raiz, porém a raiz, para o ser humano, é o próprio ser humano. Enfim, essa situação bastante conhecida, porque está na epígrafe de um texto do Lucas, famoso e tal. E a partir disso, ou seja, a partir da definição de Marx, eu vou avançar um pouquinho naquela ideia de que radicalidade é um passo dado pela forma para fora do consensual e conciliável, para dizer que em termos capitalistas, eu poderia considerar, a partir dessas duas formulações, que quanto mais radical, menos reificável. Quanto menos radical, mais reificável. A partir da observação de que a mercadoria baliza também o que é aceitável ser dito e ser feito, o que estabelecemos como conceito e o que pode ser conciliado. Então, o raciocínio aqui é mais ou menos o seguinte: em termos capitalistas, inclusive a maneira como nós nos comportamos e a maneira como nós falamos é balizado pela dimensão da mercadoria em alguma medida. Assim sendo, o que nós consideramos consensual ou conciliável também está balizado pela dimensão da mercadoria. Logo, a radicalidade seria um passo da forma para além disso que já está, digamos, relativamente verificado. No caso do Esquimó, a radicalidade vem pela forma dos poemas, até onde alcança a minha leitura, na mimetização do beco sem saída dos procedimentos modernos da produção em série. Não sei se vocês lembram do livro, aquele vídeo de capa verde fosforescente radioativo, que ele tem vários poemas em série esquisitos, assim, com pequenas variações e tal. E no caso de um outro tamanho de um punho, um golpe direto na construção patriarcal da mulher como heroína do lar, tão presente e forte sobremodo na cultura sul-rio-grandense. E aí não preciso, acho que nesse auditório eu preciso falar que a Angélica é de Pelotas, Rio Grande do Sul, e tem aqueles poemas sobre churrasco, uma série de questões muito próprias ali também. Poema sobre o Celso Fernandes, de um auditório novo, em que pese a mobilização de um vocabulário bastante acessível, a sofisticação formal da poesia da Marx, né, encaminhava a minha leitura para certo excesso de elaboração que poderia não fazer jus às catástrofes que já se insinuavam naquela altura sobre o neoliberalismo entronizado e acelerado, a citação do Darboux e Laval, rumo a um planeta que não resistiria à nossa voracidade consumista, bem como ao lugar do Brasil nesse concerto. Eu até coloquei uma nota ao grupo de pesquisa aqui, estou citando o Antunes e o Singer, e a gente demorou, o grupo de pesquisa, junto comigo, a gente fez uma leitura, por conta do trabalho do Vinícius daqui, sobre o lugar do Brasil na concepção do neoliberalismo, onde o Brasil entra em relação ao neoliberalismo, e aí o que eu vou dizer agora em seguida tem a ver com essa síntese do grupo, tá? A partir dos trabalhos do Antunes e do Singer, em que o estado de bem-estar social do governo Lula, em grande medida, fez com que certa racionalidade liberal se estabelecesse na sociedade brasileira. Tá? Isto é, o neoliberalismo é de antes, está lá desde o Itamar, mas a racionalidade neoliberal projetada nos sujeitos, Lula lá, depria ao excesso. Ou seja, transformação de cidadania em consumismo, tá? Uma coisa que o governo do PT vai ter que responder algum dia por isso. Falando como petista. Então, quando eu falo PT, eu dou uma chibatada e mostro a escola, envolvido até o cabelo dessas contradições. Vejamos no poema Epígrafe essa citação, essa alusão a um poema que funciona como epígrafe do livro, é da Pietrani,
alguns aspectos de como se dava a minha leitura. Vou mostrar para vocês esse poema. Eu não ia mostrar, não, mas eu vi o jogo de poema, porque eu fiquei enciumado. Invejando, eu falei para o esse poema é maravilhoso, né? Esse que eu vou mostrar. Ele não tem título, tá? Entre a casa e o ocaso, entre a jura e os jogos, entre a volta e as voltas, a morada e o mar. Penélopes e Cis, entre a ilha e o is. Vou repetir, entre a casa e o ocaso, entre a jura e os jogos, entre a volta e as voltas, a morada e o mar. Penélopes e Cis, entre a ilha e o is. Esse é o poema que abre o da Susana Gibbs. Poema sem título, sua linha mais visível de organização opõe Ulisses, acaso, jogos, voltas, mar e Írice, a Penélope, casa, jura, volta, morada e ilha. Está vendo? Está uma mora aqui no meu texto. Essa citada somente na quinta estrofe do poema junto com a Cícera. O poema não tem qualquer palavra que possa ser de difícil entendimento, salvo talvez as personagens femininas. Alguém pode não saber quem é Penélope, quem é Cícera e tal. E opta por desenvolver seus recursos no mínimo e não no máximo, provocando grandes efeitos com pequenas alterações sintáticas, lexicais, etc. Aí vem uma pequena provocação. Poderíamos dizer que há certa tendência minimalista no poema. Lembrando que o minimalismo é uma tendência surgida nos anos 90 em reação ao excesso de estímulos da década anterior. O minimalismo propõe um conjunto de reduções em diversos sentidos, tá? Existe teoria estética sobre o minimalismo que eu estou citando aqui no texto. Pares como a casa, a volta, as voltas, e a morada e o amor, né? O mar, aí tem amor, o mar, né? De amor de começo da morada e o mar, são altamente sugestivos no desenvolvimento da tópica e são variações mínimas que constroem grandes modificações do sentido. Na poesia, outro nome para minimalismo é síntese, sintético, densidade, mas eu vou deixar essa ideia por agora para conseguir seguir um pouco mais a leitura. Por um lado, o poema parece elaborar a dúvida que acomete Ulisses entre uma coisa e outra. Essa hipótese se reforça na estrofe final, pois quem vai ir-se é ele. A Penélope não está facultado o direito de ir embora. Por outro lado, o poema parece tecido com minúcia, como quem dá o ponto exato na articulação das palavras, no sudário do poema. Lembro vocês que na Odisseia, a Penélope tece a mortalha do seu sogro como uma forma astuciosa de adiar o reconhecimento da morte de Ulisses, que poderia levá-la a um novo casamento. Aí eu trouxe aqui aquela tradução de 2014, que Sora Kozak Naif. Moços meus pretendentes, morto o divino Odisseu, esperai mesmo ávidos por desposar-me até o manto, eu completar, que meus fios em vão não se percam, por mortalha para o herói Laerte, que era o pai de Ulisses morto. Tá? Ou seja, um truque que logra um bando de homens. Não seria esse o ponto central da leitura do livro? O começo da linha principal de leitura da obra? Isto é, a armadilha, nesse caso de Penélope, é um meio de revide e uma arte. O arranjo complexo também sugere um movimento mais amplo dos homens, pela perspectiva objetiva, mais arrisco eu, de uma mulher. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: esse primeiro poema tem supostamente um narrador em terceira. Entre isso e aquilo, é um comentário objetivo. E o que eu estou arriscando eu acho que esse narrador em terceira é uma mulher. Que cabe a gente discutir até amanhã cedo se o narrador em terceira tem gênero, tem cor, mas vamos parar por aqui. Mas enfim, é o nosso métier. O contraponto da hesitação de Ulisses entre Penélope e Cis é o ponto firme no pano e no plano dessa voz feminina do poema. A questão de gênero, portanto, era visitada pelo ângulo da astúcia, da arte, da artimanha, da fineza. A jura, a casa e o casamento estão no jogo como possibilidade emancipatória. Como contraste, eu sugiro aqui somente, só para vocês terem uma noção desse contraste, o poema final de Um Útero do Tamanho de um Punho. Não sei se vocês lembram, que é um poema cheio de partes assim, e que termina com o convite da família da Angélica Freitas para o casamento de Angélica e Angélica. Ela casa com ela mesma dentro do poema, no final do Útero do Tamanho de um Punho. O poema é maravilhoso.
Essa urdidura, a urdidura da Ana Martins Marques, né, ela está presente desde o primeiro poema do livro, nesse caso em chave reflexiva, mas ela continua no decorrer dos poemas, sobretudo na segunda parte. Mais à frente eu vou me deter sobre as duas partes do da Arte das Armadilhas. Mas sobretudo na segunda parte, as estrelas descem à Terra e as reflexões se concretizam, podendo mesmo receber versões líricas ou até eróticas, mais para o fim do volume. O último poema, aliás, homônimo ao poema do livro, é um ótimo exemplo. O último poema se chama Da Arte das Armadilhas, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Esse poema eu adoro também. Tá bom assim de tamanho? O seu corpo para o meu, certa, precisamente. Inaudível, o mundo mudo aciona o fecho da flor. Há desilusão, mas não há fuga. O caçador está preso à presa. Vou ler de novo. O seu corpo para o meu, certa, precisamente. Inaudível, o mundo mudo aciona o fecho da flor. Há desilusão, mas não há fuga. O caçador está preso à presa. Não me parece demasiada a leitura da Pietrani de que a flor aqui sugere uma genitália feminina, em par com a seta da primeira estrofe, capaz de parar o corpo dessa bosta. Lembrando que esse para do primeiro sentido da primeira estrofe ele tem dois sentidos, né? Ele pode ser o seu corpo para o meu ou o seu corpo para o meu. Voz aqui de mulher em primeira pessoa, diferente do poema de abertura. O poema se desenvolve até o caçador estar preso à presa, lá no final. Né? Uma espécie de vagina na boca. Juro que eu vou deixar isso pensado. Construída com o próprio corpo. Até esse ponto havia se estendido a minha leitura. Isso lá em 2013, 2014. O que me parece já indicar, e esse é o meu argumento, o quão sofisticada é a construção poética do livro. Ao mesmo tempo, o que chamei um tanto ariscamente de minimalismo, mas que diz respeito à densidade de sua poesia, soava para mim como um controle demasiado, que resulta numa poesia, entre aspas, limpa. Muito diferente da poesia do Fabrício e da Angélica, que para mim me soou mais suja. De maneira um tanto pueril, eu não havia encontrado a articulação entre esse princípio de contenção e a ruína do presente. Como também não havia resolvido como conviviam contenção e naturalidade em termos de registro de linguagem e de forma na poesia da Ana Martins Marques. E isso me parecia fazer parte de uma posição relativamente conservadora. Ou seja, no fundo eu lia como uma poesia meio carola e tal. E ficava meio de bode em oposição às poesias da Angélica e do Fabrício. Mas isso é o jovem de 30 anos, tá? Bom, começando por esse último ponto, né? Ou seja, resolver a relação entre contenção, naturalidade e conservadorismo, foi necessário que uma nova voz poética surgisse no meu horizonte de leitura para que a maneira como eu entendia da arte das armadilhas se apurasse. Com o perdão do fortuito, mas na vida também há muito mais de fortuito do que de causalidade, trata-se da entrada da poesia da Wisława Szymborska, que acontece no Brasil exatamente a partir de 2011. É engraçado isso, né, quando a gente pensa em sistemas literários, né? Porque muitas vezes, e aí tem a ver com o assunto da Karina, né? Literaturas traduzidas, sobretudo de línguas que nós não dominamos imediatamente, elas entram no sistema literário num momento diverso, né? Então, assim, a Szymborska não é contemporânea da Ana Martins Marques, mas a poesia em português da Szymborska é contemporânea da Ana Martins Marques. Então, ela ajuda a gente, ela entra num sistema que não é o dela, para ser uma poesia polonesa, europeia, etc. Né? E altera o sistema que está recebendo a tradução dessa poesia. Então, para mim, elas são poetas contemporâneas, digamos. Claro que não são no sentido dialético, mas elas são no sentido da recepção. Bom, então, a poesia da Szymborska, aquela edição mais robusta da Companhia das Letras, é justamente de 2011, né? Considerada uma espécie de edição de apresentação da poesia dela, embora ela tenha sido publicada em revista e tal. E aí, não sei se vocês já leram a Szymborska, é de uma naturalidade impressionante. Assim, né? Parece uma coisa, assim, no limite, quase espontânea. É claro que não é espontâneo, é um cálculo preciso, uma sensação que você tem que ela está falando com você. Né? E aí, versos como, eu estou citando um poema aqui,
podia acontecer, precisava acontecer, aconteceu mais cedo, mais tarde, mais perto, mais longe, aconteceu não para você, vocês lembram desse poema, que ela vai falando assim, de várias coisinhas que aconteceram e a pessoa continuou viva. No final ela fala da força com que bate o teu coração em mim, no último estrofe. A poesia do Chimboska acabou funcionando para mim como boas lentes para enxergar que a combinação entre técnica e naturalidade, que me parece algo comum às duas poetas, é levada mais adiante pela poeta polonesa e, por contraste, desvela um cálculo maior ou uma maior saliência da forma poética na obra da poeta brasileira. Desde o início, eu não havia concordado com o que Armando Freitas Filho diz na orelha do livro. Ele diz assim: parece que ela está escrevendo dizendo no meu ouvido o que tem de mais íntimo, os seus variados acentos pela vida fora. Eu, diferentemente dele, percebia que a intimidade da voz do poema permanecia quase sempre resguardada. E, em certa medida, uma tensão entre construção e naturalidade produzia esse efeito. Tensão que parece muito mais branda e xingosa. Tensões são necessariamente boas para o analista adorniano, sobretudo, né? Como vou tentar demonstrar a seguir. A articulação entre a contenção sofisticada, já estou indo para os 10 minutos finais, tá? A articulação entre a contenção sofisticada da poesia da Marx e a ruína da sociedade em que ela escreve dependeu da releitura detida de dois ensaios do Adorno que estão no Notas de Literatura 1. Palestra sobre livro e sociedade e o artista como representante. Eu vou ser muito sumário aqui, mas eu queria que a gente lesse junto as citações. Tá? No primeiro caso, o filósofo trata do inaudito caráter social da poesia lírica, obtido pelo mergulho no individuado para tornar manifesto, aspas para o titio Adorno, algo de não distorcido, de não captado, de ainda não subsumido. Sua universalidade, afim à integridade e à verdade, e oposta ao universal ruim e ao falso. Eu vou falar um pouquinho, só porque também tive essa condição de estar fazendo a conferência, né? O Adorno está observando o seguinte: em geral a gente acha que a poesia lírica é algo do indivíduo. E ele começa o texto, né, a palestra, indo num outro sentido, dizendo assim, não, quando o indivíduo mergulha em si e atravessa e se empenha em mergulhar em si ao máximo, ele na verdade encontra matéria que não está reificada. E, portanto, essa matéria não reificada, inclusive pelo seu registro de linguagem, é essencialmente social. Ele chega a dizer uma frase: o teor da poesia lírica é essencialmente social. Nesse sentido, tá? A lírica conteria em si o momento da fratura, e o poema se organiza como um empenho beolírico para reaver sua unidade perdida com a natureza. E aí, eu queria ler com vocês mais de perto assim, uma citação que vai ser importante para essa sequência do argumento. Vou aumentar um pouquinho, né? Aí. O paradoxo específico da configuração lírica, a subjetividade que se reverte em objetividade, aquilo que eu tinha acabado de falar, está ligado a essa primazia da conformação da linguagem, da criação literária em geral, até nas formas impróprias. Pois a própria linguagem é algo duplo. Através de suas configurações, a linguagem se molda inteiramente aos impulsos subjetivos. Mas ela continua sendo, por outro lado, o meio dos conceitos, algo que estabelece uma inelutável referência ao universal e à sociedade. A minúcia acertada no tratamento da linguagem pela poeta pode ser lida dessa maneira, nos avessos da espontaneidade ou da naturalidade, como um aspecto profundo dessa subjetividade, como se mesmo quando descesse aos espaços mais íntimos, restasse ainda um controle, um imperativo de que é preciso comportar-se. Essa dialética da poeta, frisa-se, atravessa os perigosos interiores, que é a primeira parte do livro. Em meio ao amargo do amor, às evidências da morte, ao incêndio dispareado dos cristais e à presteza para o assassinato. Estou citando alguns versos da primeira parte do livro, que é uma parte mais curtinha, chamada Interiores. Mesmo o singelo capacho, não sei se vocês lembram desse poema, é assim: Home, Sweet Rua, capacho. Sugere um doméstico ambíguo e cheio de quinas. Essa casa que abriga com certa dureza pode figurar também como os interiores dessa subjetividade construída ao longo do livro, que precisa ser atravessada para que se chegue
a ousadia de liberdade da segunda parte, e a segunda parte do livro também se chama Da Arte das Armadilhas. Isso eu ainda vou resolver na publicação do ensaio, assim, mas é interessante essas refrações. O livro chama Da Arte das Armadilhas, a segunda parte se chama Da Arte das Armadilhas, e o poema final se chama Da Arte das Armadilhas. Que tipo de boneca russa a Ana está montando. Como leitores, mais conectados a esse lirismo por seu teor essencialmente social, seja por esse mergulho para dar matéria não distorcida no individual, seja mesmo pelo caráter duplo da linguagem, acompanhamos o equilíbrio tênue de sua poesia entre entregar-se e conter-se. Se a entrega do poema final do livro, já visitado aqui, impressiona, não pode fazer perder de vista que essa luta se dá poema a poema, do derramado teatro é assim: certa noite você me disse que eu não tinha coração. Nessa noite, aberta como uma estranha flor, expus a todos meu coração que não tem. Esse é maravilhoso. Teatro. Ao esquivo, caçada. O caçada é assim: e o que é o amor, se não a pressa da presa em perder-se? A pressa da presa em prender-se. É isso. Para ficarmos em um exemplo de cada um, né? Se o desfecho do livro sugere um desenlace, os avanços e recuos em relação ao final, esses, elaborações poéticas da autora em graus variados de lirismo, representam esse desenlace por extenso, encaminham para a armadilha final tramada ao longo dos poemas. Voltando a Adorno, voltando ao Adorno daquela paia, o artista como representante, o filósofo centra seus esforços no extremo vigor técnico de Valéry, justamente uma poesia que parece não falar diretamente com a sociedade. Esse texto é maravilhoso, né? O Adorno discutindo o Valéry. Ele diz logo no começo assim: poderia ser estranho que eu me interessasse pelo Valéry, porque é um poeta que não aparece sociedade de jeito nenhum. Mas eu queria comentar que é justamente porque não aparece sociedade que a sociedade está lá, na forma. Então, o ensaísta sugere que é justamente no radicalismo formal de Valéry que aquela produção poética interessa, por vezes conseguindo captar o processo social de maneira mais precisa do que uma poesia engajada. Tem uma citação bem famosa desse texto, assim, que é o Adorno dizendo assim: às vezes a pessoa tem um vigor, o artista tem um vigor técnico tão grande que ele consegue captar tensões sociais de maneira muito mais precisa do que aquele que quer falar da sociedade de qualquer jeito e está tecnicamente relaxado, né, sem tensão suficiente. Sobre a linguagem, especificamente, o Adorno precisa. Precisa não do verbo precisar, né? No sentido de necessitar, mas é de tornar preciso. Essa teoria da obra de arte engajada deseja que a arte fale imediatamente aos homens, como se o imediato, em um mundo de mediação universal, pudesse ser realizado imediatamente. Justamente por isso, ela degrada a palavra e a forma a mero meio, a elemento do nexo geral dos efeitos, a manipulação psicológica, esvaziando assim a coerência e a obra de arte, que deixa de desenvolver a partir das leis de sua própria verdade e passa a seguir a linha de menor resistência possível entre os consumidores. Esse é um trecho mortal do autor, né? Isso muitas vezes a ideia de que eu devo fazer uma arte engajada reifica e instrumentaliza a própria linguagem e a forma. Essa linguagem e a forma passam a se tornar meios para eu acessar o leitor, que a essa altura já é consumidor de uma ideia na qual ele se sente confortável. E assim, a forma e a linguagem não seguem suas próprias verdades, que seriam capazes de elaborar, a partir da forma, aspectos contraditórios da sociedade de onde ela deriva. Beleza? Conduzido por essas reflexões, aí já estou no desfecho, parei de buscar a sociedade nos dados mais imediatos do poema, lá no Martins Marques. E presumindo tratar-se, diante da complexidade das construções e do rigor da técnica, de grande escritor, passei a perguntar, no jeito como os poemas são, como a sociedade aparece na poesia de Da Arte das Armadilhas. E aí eu peço perdão por esse final, eu coloquei bem sucinto, mas a gente pode falar no debate, mas bem sucinto significa hoje 10h40 também, eu estou terminando para sair correndo para cá, deixar os filhos assim, onde está. Um primeiro aspecto que chama a atenção é a maneira como uma versão negativa da cordialidade está expressa no livro. Embora a casa esteja aberta, é melhor que a visita não se demore.
Os poemas se posicionam nos antípodas da apregoada hospitalidade mineira. Eu e o João conhecemos bem, e a Maura também fica pertinho. E a despeito da ilusão de intimidade, mantém sempre uma discernível distância, construída justamente pela precisão técnica dos versos. Estamos sentados no sofá da sala de poesia da Ana Martins Marques, sem poder nos deitar. Esse é o aspecto do livro. Isso é muito engraçado. As pessoas leem e falam assim, é uma poesia tão natural, e pelo contrário, assim, eu acho uma poesia tão do tipo, você aí, eu aqui. Assim. Que bom que você veio, você aí, eu aqui. Tem uma camada, assim, que protege. Vou tentar falar sobre isso melhor quando for publicado. O segundo aspecto é a realização amorosa dentro de uma estrutura patriarcal e heterossexual. E isso aqui eu já sei que é a parte mais polêmica. Ela vai brigar comigo, osso do ofício. O debate aqui é espinhoso, mas para que o lirismo do livro, mas parece que o lirismo do livro não almeja o fim do patriarcado. Talvez mesmo pelo reconhecimento do seu caráter arraigado. Isso é, não estou dizendo que a poesia do Atos das Maravilhas não deseja o fim do patriarcado, mas estou dizendo que ela parece expressar uma lucidez de que o capitalismo à brasileira está intrinsecamente ligado ao patriarcado. Então, o interesse do debate dela não é a queda do patriarcado, mas é como dentro do patriarcado é possível conseguir uma emancipação relativa. Que vocês podem chamar o que vocês quiserem, pragmatismo, etc. Tudo é possível, né? Mas isso me ajudou a entender o que eu sentia, né? E dentro do que seja possível, encontrar o melhor caminho, da esperteza, da astúcia, do lobo, do despiste, como principal, mas também, esses caminhos como caminho principal, mas também o do assombro e da devastação provocadas pelo poético. Vários poemas ao longo da Arte das Armadilhas, você fica meio que sem folhas. E aí eu acho que tem algo também de uma aposta na poesia como uma possibilidade de confrontar essas estruturas, sabe? Tem hora que aparece o coração do nada, o horror, as mãos que não se encaixam, tem um conjunto de poemas assim, e aqueles poemas frios, mas insuportavelmente críticos de dentro dos interiores. O domus parece mantido, mas se busca autonomia em meio a essa manutenção. O terceiro aspecto, talvez derivado do primeiro, é a não exposição total da intimidade como recusa da possibilidade de sua espetacularização. E aí, ela tensiona as poesias tanto do Fabrício quanto da Angélica. Isso é, a vida do Fabrício e da Angélica estão dentro dos seus poemas o tempo todo. E a vida da Ana não está. O que, em certa medida, é muito interessante. Porque parece que ela recusa que o seu poema chegue a algum lugar pela espetacularização da intimidade. E o Fabrício e a Angélica surjam seus poemas disso, deliberadamente. Que seja publicado com todo mundo, né? Porque vai falar comigo. A sinceridade romântica, relacionada a ela mesma lá no século XVIII e XIX, ao princípio de reificação do poético, é modulada, a intimidade bloqueada. E a voz do poema relativiza e embaça o que se poderia depositar de subjetividade nos poemas. Em certos poemas nos deparamos com a vertigem do encontro subjetivo não subsumido, passível de ser obtido somente pelo mergulho do eu. Em outros, a reflexão sensível sobre o caráter objetivo de sentimentos e coisas prevalece. Tais aspectos pertenceriam basicamente à matéria do poema, esses que eu estou citando. Mas eles não alcançariam fatura correspondente se não fosse esse equilíbrio entre o calculado e o espontâneo, entre o formal e o informal, entre a estrutura e a naturalidade, obtidos pela linguagem que ela consegue. Mesmo nos poemas mais subjetivos, em que se imprime uma sensação de poesia entregue e confessional, jamais deixando de divisar a mão firme de Penélope cosendo as formas. Este talvez seja o princípio estrutural da poesia da Ana Martins Marques. Aí eu queria terminar lendo o final de um poema, e aí, só para imitar o jogo. Dá uma mentira de lá para cima, você já estava preparado. Esse poema é um poema longo, eu adoraria ler inteiro com vocês, se chama Relógio. É o último poema da série Interiores, é o último poema da primeira parte do livro. Tá? Mas o final dele é maravilhoso, assim, e tem a ver com esse equilíbrio que eu tentei falar sobre hoje. O poema começa assim, tá? O primeiro verso eu preciso dizer. De que nos serviria um relógio? O poema é esse. De que nos serviria um relógio? Ele é todo de pequenas estrofes, às vezes de 2, 3 ou 4 versos.
Aí a gente, por que ela está perguntando para que serviria um relógio? Porque ela diz assim, se esqueces no forno um bolo amarelo, dia. Se deixas a água fervendo sozinha, noite. Se pela janela o mar está quieto, leve e engordurado, como uma poça de óleo, dia. Se está raivoso, espumando, como um cachorro hidrófono, noite. Se um pinguim chega a Ipanema e deitando-se na areia quente sente ferver seu coração gelado, dia. Se uma baleia encalha na maré baixa e morre pesada, escura, como uma ópera, cantando, noite. Se desabotoas lentamente tua camisa branca, dia. Se nos despimos com ânsia, criando em torno de nós um ardente círculo de panos, noite. Se um besouro verde brilhante bate repetidamente contra o vidro, dia. Se uma abelha ronda a sala, desorientada pelo sexo, noite. De que nos serviria um relógio? É isso. Obrigado, gente. Muitíssimo obrigado, gente. Maravilha. Então, gente, vamos abrir para as perguntas e os comentários. Muito obrigado pela presença. Vamos pensar aí no que falar. Queria te falar um pouco mais sobre uma questão. Fala sobre o consensual, sobre quanto a radicalidade seria sair do consensual. Eu acho que a gente pensa nisso assim, o consensual é de direita, o consensual, mas falando não, né? O consensual pode ser o nosso consensual também, né? Aquilo que a gente aceita basicamente como que não questiona no momento. E aí, nesse sentido, uma obra ser radical pode ser também ela se negar a discutir da forma que a gente está acostumado no dia a dia com certas coisas. Assim, né? E aí, em certo sentido, se negar a política pode ser a forma de falar sobre política. Assim. E deixa eu ver o que falar sobre isso. Não, eu ia dizer o seguinte, a minha fagulha para isso é uma passagem lateral do texto do Totsuka que a gente estava lendo lá na cadeira, em que o Totsuka diz assim, o liberalismo está calcado na ideia de que o homem é livre, que todos os cidadãos são iguais e tal. Aí ele faz uma aposta assim, diz assim, e como sabemos, essa já é uma forma, essa já é uma maneira da reificação, ou seja, a ideia de que o homem é livre já é um princípio da mercadoria aplicado ao trânsito dos homens e tal. Mas ele diz isso e não explica, assim, faz uma forma que você quer de outra coisa. Eu falei, mas peraí, se eu posso pensar no liberalismo como uma mercadoria ideológica que se impregna e tal, no sentido individual, eu também posso pensar que essa malha reificadora, ela age sobre todas as coisas. Então as produções de consenso e de conciliação, em certa medida, se não provocadas pela mercadoria, são previstas pela mercadoria como algo passível de ser negociado. Isso é bom. Se a coisa for muito fora da conciliação, não tem como rentabilizar isso, não tem como dar valor a isso. E aí isso se torna um problema, independente se seja de direita ou de esquerda. Por isso que é estranho, né? Ou seja, se for algo de direita, vai para um lado, se for de esquerda, vai para outro. Mas o problema não é esse, né? O problema é a mercadoria como centro de organização social. Tá? E aí, sei lá, se a coisa estiver dentro dessa gravidade, e pudesse entrar e contribuir com o circuito de acumulação do capital, tá tudo certo. Se não, não. E aí a minha sensação, lendo a poesia da Ana Martins Marques, que depois eu acho que se alterou e que vai levar para um argumento ou outro, é de que era muito dentro disso, sabe? Assim, parecia uma poesia que era muito assim, você lia sem o menor espanto, tá? E aí, a não ser, isso é engraçado,
a não ser um domínio da forma tão extraordinário que espanta. Então, assim, você lê o Fabrício, lê a Angélica, você fica espantado por algo que é da ordem da proposta. E não é porque Marx a proposta não ousa, assim, né? Mas o domínio da forma é bastante ousado. A proposta é até um pouco meio quadrada, né? Ah, vou recuperar a Penel, quem puxa lá de trás. Mas a maneira como ela está fazendo isso, o rigor que ela estabelece no livro, isso espantava desde o início, tá? Mas eu achava que era uma saída conservadora. E aí o Adorno me ajuda a entender, não, peraí, mas aqui tem algo que é contra a foverização, a pauperização, a degradação da forma e da própria intimidade, né? Que entraria em circuito reificável. Então a maneira como ela nega entregar sua intimidade a partir de uma conquista que deixa sempre um espaço formal dividindo as coisas, deveria ser um grau de não conciliação dentro de um objeto aparentemente conciliado. Para voltar para a tua pergunta, né? É muito interessante. Eu queria te perguntar sobre a questão do sistema e como é que você veria Ana Martins Marques, estava conversando com a Maura, e o João Gabriel de Cornélio é o poeta por excelência que parece a questão da transparência, né? Da vigilância, coisas claras, e nós falamos sobre as imagens sugerindo acaso, da corrosão, várias coisas, e teve um texto muito importante para mim, eu tenho que olhar para o coisa do Homero, né? Que vai falar que vai criar um bolo do João Cabral e vai colocar na ideologia do mercado de ações pelo meio da ironia. Se você fez o João Cabral como irônico, tem uma equação de construção de destruição, opacidade, transparência, que aí você tem que somar ela e fazer uma outra equação para entender. Né? E a ironia pode chegar. E a Ana Martins Marques, você viu como precursora, assim, não sei. Você viu como ironia na poesia dela ou não? Só para fazer uma pergunta, qual o sentido da armadilha que tu vês, assim? Esse título assim, não é que se encaixa numa prevenção da própria poesia e escapar das armadilhas que tu apontas aí. Tem essa. Como é que ele elabora, sabe, formalmente, a concepção de armadilha? Parece que aí também há essa linha de fuga, quem sabe, do tema, para não cair nessas falsas oposições, talvez. Eu vou começar pela Regina. Eu ia dizer o seguinte, eu não consegui recompor de cabeça agora, mas a maneira como é absolutamente profícua as acepções de armadilha no livro é um troço impressionante. Então, do ponto de vista concreto, tem desde armadilhas, no sentido esse de eu poder conceber o gesto da Penélope como um tipo de armadilha, até essas armadilhas mais físicas e tal. Isso aparece em diversos nomes do livro. Arapuca, armadilha, despiste, trapaça. Esses nomes todos aparecem ao longo do livro, tanto numa parte quanto na outra. E na parte interior eles aparecem menos, mas na parte exterior eles aparecem muito. E daí, do ponto de vista mais conceitual, a minha sensação é que a armadilha é algo que se deixa. Ou seja, ela é o inverso da seta, ela é o inverso do tacape. Estou pensando muito também naquele texto da Leguin, da filha da bolsa de couro, sabe? Eu tenho uma sensação de que a armadilha é algo que se prepara para o outro cair, que se arma, no caso da arapuca, e tal. Isso é um troço muito mineiro também. Essa coisa da arapuca para pegar porque agora não pode mais, mas quando se podia. Aqui, também tem. Porque isso é uma tradição familiar na minha casa, assim, no avô e tal. Fazia arapuca, assim. Então, assim, eu acho que é um jeito de ataque diferente, né? E é aqui que está, acho que é a astúcia da poeta na organização desse conceito. Assim. Então, eu tenho uma sensação aqui que assim, é um jeito de atacar negativo, atacar para trás, sabe? Um jeito curioso, assim, de recusar a coisa fálica por um outro lado. Mas essa recusa do fálico não é como a Angélica, entende? É esse o meu ponto. Assim. A Angélica parece chutar o balde do patriarcado, se for, né? E a Ana Martins não. A Martins não, peraí, tem um jogo aqui que é no pequeno, que não é no grande, não é na praça e tal. E isso me soava como conservador. Basicamente era isso. Eu passei a entender isso melhor depois dos anos. Não, peraí. Em certa possibilidade, pode até ser, mas tem um jogo interessante aqui. Porque junto com essa coisa de recuar, tem algo que é da ordem de recusas que ela faz e que o Fabrício e a Angélica não fazem. E nesse sentido eles estão mais integrados. Né? Ela acabou de ganhar hoje de manhã, ela está naquela lista da 451, do livro mais recente.
Porque, diferentemente de outros escritores que fizeram muito sucesso antes da última onda do sistema literário brasileiro, ela permanece, né? Curioso, assim. Eu acho que tem a ver com essa qualidade da forma muito absurda. E eu, sobre ironia aqui, eu vejo, mas não é uma ironia, é uma ironia... Sempre falo. Não, eu ia dizer isso, é uma ironia, não é uma ironia, acho que parece um pouco a ironia do Cabral, assim. Esse uma ironia estranha, né? Não é uma ironia do riso largado. Não. Você vai ver lá na ponta, ou em algum, sabe, você não pega. Tem um risinho, assim, uma coisinha, uma leve brisa assim, de riso e tal. Mas isso desde o vídeo submarino. Eu acho até que está melhorando agora, né? Que ela está mais madura, assim. Essa armadilha da parece que é um canto da sereia. A sensação que eu tenho de ver de boca. Te seduz, ou até mesmo patriarcado, a chegar perto. Tu acha que é uma coisa. Quando tu chega perto, ou quando o patriarcado chega perto, ou quando ela chega perto do patriarcado, para quem é que vai, para quem é que ataca a armadilha? Ou a armadilha ataca, ou não ataca, ou ela fica ali e chama, seduz. E olha de perto, quando olha de perto, puxa todo o cangote, daí tu... Aí ela revela, né? Porque não é uma primeira leitura que tu percebe. Então, depende de uma segunda que tu percebe o que tem por trás do poema dela, por trás da forma. E aí, quando tu desvenda a forma, tu vê o que ela está, a riqueza que ela está fazendo ali por trás. Mas eu ainda acho que é uma questão interessante que ela não se identifica com a Circe. Ou seja, nessa dicotomia com a Circe, nessa dicotomia entre Penélope e Circe, o caminho conceitual dela é o da Penélope, não é da Circe. Isso ainda é uma marca interessante, assim, ou seja, ela de fato não é radicalmente libertária, a poesia, eu digo. Ela está procurando um outro caminho. Né? Talvez a Angélica seja uma Circe mais exuberante nesse sentido. Né? Tem pergunta para ti também, Bruno. Pode ir. Na verdade, duas perguntas. Não. Duas perguntas. A primeira, que é uma pergunta meio tola, porque existe versões anteriores da marca do mundo. Né? Mas eu fiquei pensando em que medida a marca do mundo pressupõe um sistema capaz de operar no mundo. Assim. A minha pergunta base era a seguinte, a máquina do mundo é uma espécie de figuração simbólica do capitalismo ou não? O que não é, porque tem lá no Cícero tem coisas diante do capitalismo. Não. Mas a partir do Camões, eu fico perguntando em que medida elas não se misturam. E a segunda questão é bem no finalzinho da tua fala, em que tu falou sobre, por mais que os guardas e tal sejam uma máquina do mundo assim, a do poeta é maior. Aí a minha pergunta é mesmo? Não acho que não. Parece que vai acabar com os poetas. É a fala dos poetas destruídos na sacada. A gente ouviu um pouco sobre isso. Que a construção do Olímpico, sim, né? Porque aí sim, porque ele também parte com uma atitude crítica de enfrentamento, mas também muito positiva, criadora, que é irredutível essa roda, acho que aí está a questão. Isto é, não fica só na defensiva, eu ia falar um pouco disso, isso não é uma coisa só da resistência, né? Não é uma coisa só resistindo, isso está na posição passiva, né? Então, não, ele é muito criador e tal, né? Ou seja, tem essa dimensão crítica, mas muito criadora, que não condiciona aquele Eurípides em totalidade, né? Mas é que o livro, na verdade, é uma máquina zero, ele é uma máquina zero, ele põe uma máquina zero, depois ele vai para outras coisas, assim, né? Ele tem uma coisa mais múltipla. Sobre a outra questão, sim. Sim, mas aí tem essa dimensão de raça, né, por exemplo. Porque o capitalismo sempre teve, né? Tipo assim, se a gente pensar a publicação da lei, que hoje a gente pensa isso mais assim, né? Como se fosse apartado, né? Uma tradição que vem do marxismo, outra que vem de gênero. Mas sim, é exatamente isso. Aí é o Camões, porque o modo como o Wisnik se refere a isso é como se fosse também uma totalidade. Você falou metafísica, mas uma totalidade. Sei lá, geográfica, enfim, mas retirando disso da dimensão política que há nisso. Mas acho que a resposta é sim. São esses dois poetas que trazem a questão do máquina do mundo do mundo, trazem também algumas
Deixa eu lembrar, agora você me perguntou. Eu pensei do Machine Revoada. Era da máquina para minha pergunta era essa coisa do João Cabral. No João Cabral, e também quando a gente pega no que a gente usa no Paisagem do Cupim, né, ele fala a máquina ele fez em série fria, né, no João Cabral. Assim. É que o João Cabral eu acho que ele precisa ser. Bom, eu tenho trabalhado com o meu projeto sobre ele, né, e eu acho que tem uma certa continuidade que se dá no mundo tem muito em relação a isso. Assim, e o João Cabral, na verdade, ele é tido hegemonicamente por causa dos concretistas, sobretudo, especialmente, né, mas não só, mas como se fosse um endossamento dessa máquina e tal, e não eu particularmente acho que não é bem por aí. Eu acho que, na verdade, tem outra dimensão do João Cabral ali que acho que tem muito a ver com a posição do Drummond. Eu sei que, bom, ele tem como cada poeta ler, só que é porque o João Cabral e o Drummond também, eles são lidos de forma muito diferente, né, pela crítica. Assim. Mas todo mundo lança no Cada Leite tem um grande apreço por ele, por João Cabral. Mas aí seria o caso de ver como eles, cada um lê o João Cabral, que eu acho diferente do modo pelo qual eles leem o Drummond. Acho que seria bem diferente. Mas eu não consigo te responder isso agora, assim, né? Teria que pegar e olhar assim, como eles lidam com o João Cabral. E o Nuno Ramos, no Máquina Zero, o Ricardo Aleixo ele vai citar, ele vai botar com Oswaldo e Drummond juntos. Porque tem esse lance da sátira também, né? Que ele traz. E também o Drummond é o primeiro Drummond, ele alguma coisinha, estava muito perto disso. Né? E o Nuno Ramos, todo o trabalho com o Drummond é muito grande, né? Tem uma obra de arte chamada Morte das Casas de Ouro Preto e tal. Então aí daria uma outra pesquisa. Assim. Eu queria perguntar sobre essa dimensão dessa poesia quebrada. Você chegasse a falar um pouco da praça, assim, dessa ideia de corrosão. Como é que isso tudo se encaixa? Como essa corrosão ela se encaixa dentro de toda essa escritura? Porque, basicamente, diz assim, prefiro o poema a poesia das traças aos poemas bem traçados, né? Então, seria a oposição, seria o poema bem traçado, seria o poema do benefista, que é o poeta que tirou ouro do nariz, como diz o Drummond, né? O poeta municipal federal que tirou ouro do nariz. E aí esse Nelson Asher ele publica uma tradução do seu poema não me lembro agora, do poeta inglês, e ele traduz basicamente assim, na última estrofe do poema, ele diz alguma coisa que as coisas estão dando mal e tem a coisa da preta. E aí o poema do Ricardo Aleixo faz ele acusa o racismo dessa tradução. Né? E aí tem uma questão que passa pela dimensão de diversificação, né, do benefício e tal, e aí esse poeta, essa paixão aí das traças, eu acho que o modo como ele concretiza isso seria aquela quebra, ele poderia ter uma forma de ler aquela quebra que ele produz ali naquela passagem do Máquina Zero. E seria mais ou menos isso, uma poesia do inacabado, do não conforme consigo, mais fragmentário, do assimétrico, seria essa, e também do satírico, do politizado, do contra-hegemônico. Seria a dimensão formal dessa contra-hegemonia do mundo da poesia. Só nesse primeiro poema que ele volta do nome, ou ele trata mais ao longo do livro? Na verdade, o poema Máquina Zero não fala do Drummond. Fala que eles chamam Máquina Zero e daí a gente já começa a pressupor, né? Aí no outro poema desse mesmo livro, mas que assim, tem um Máquina Zero, poema que é como se fosse uma seção do livro, porque ele também é dividido em três momentos. E aí passa por algumas outras sessões do livro, e numa dessas aí tem um poema que ele vai citar o Drummond. Por esse viés da sátira e tal. E eu trouxe essa crônica também do Drummond, que é pouco citada, assim, né? E aí é bem isso, eles vão pro terreiro, aí pergunta pro Drummond se ele viu um espírito, uma coisa, ele não vê nada, e no final da coisa eles vão embora, e aí acontece que o carro emperra, o carro não vai dormir na rua, então é o Exu que chega e começa a fazer as armadilhas, a tocar aí. Não, a minha assim, aproximação com o João Cabral, quando eu apresentar esse poema do Aleixo, né, do perambular, por caminhos, assim, que não é a máquina do mundo que vê assim, o mundo
de cima como uma imagem homogênea, fluida, mas é essa máquina, acho que o próprio poeta perambulando por um caminho de labirinto de caminhos truncados, né? Essa linguagem, assim, né? Que não desliza, entende? A superfície não é lisa, não escorrega, não é melodiosa, não é aquela visão de cima, assim, que pode, sabe, que não vê os buracos. Assim. Tem um texto do Benjamin que eu acho que é interessante, assim, dos Benjamin, assim, aquele que é o Flaner e o Arqueologista, né? Que tu vê, sabe, as feridas da terra, né? Essa coisa aí, é uma outra, não é uma máquina do mundo explícito, uma outra máquina, foi isso que me ocorreu, assim. Sim, na verdade tem um jogo interessante do texto do Stearns, que ele apresentou, que era sobre o guia errante, né? E aí, justamente pegava o sentido da perambulação da caminhada. Ele levou como um arte primeiro para Paulo Nazaré, que é isso, ele anda daqui até os Estados Unidos a pé, com o pé descalço para levar poeira. E aí percebeu muito precisa da perambulação como um modo de se relacionar com a terra, de uma outra forma, uma outra de relacionar com o chão, com a terra, enfim. Aí, no caso do Aleixo, essa questão que você falou de uma máquina, mas é exatamente isso que chama de escritura contínua a obra volumétrica, né, a escultura. Então, uma espécie de contra-escritura, né, ou seja, pensando nessa máquina que é hegemônica, e aí você usa desse maquinário para fazer uma contra-escritura, né, por assim dizer. Isso vinculado a essa caminhada, né, sem direção, sem uma pré-determinação. Aquela caminhada, eu ia complementar o que a professora falou, lembrei na hora, porque ela é extremamente importante em todos os poemas que nós estudamos. Tem a caminhada, ela está ali como gesto cênico, quase, né, uma performance. E no caso do poema do Drummond, eu tenho um artigo também que eu comento esse poema, eu já li bastante. A recusa, a gente não pode esquecer, né? Quando ele recusa a máquina do mundo, logo após a recusa, ele continua caminhando. Então, a recusa está ligada ao fato da caminhada. É como se fosse uma espécie de recusa da própria morte, né? Porque a total explicação da vida, da ordem geométrica de tudo, de certa forma é a morte. A máquina do mundo não deixa de ser uma metáfora disso. Né? Quando você teria a total explicação da vida? Na morte, vamos dizer assim. Na vida não se tem total explicação, justamente porque a vida é a errância, ela é a caminhada. Então, a recusa da máquina do mundo implica o continuar caminhando de mãos tensas, né? Que é a cena belíssima desse poema, que é uma obra-prima, né? Eu acho que uma obra-prima da poesia brasileira. E tem essa relação, e essa potência, a vida liga a máquina do mundo ao Cabral, porque isso está no Cabral, é isso, né? A claridade, a construção. O Cabral tem essa força de vida muito forte ainda, que é assombrada pela morte, pelos fantasmas, de tudo que ele sabe que tem no Cabral, né? E que o Drummond, essa parte dos fantasmas, ele resolve de outro jeito, mas essa discussão de vida é compartilhada pelos dois, pelo Drummond e pelo Cabral. E é o ponto que eu acho que chega ali no momento crítico deles, que alguma coisa, né, ali, no caso dessa relação que é tensa, Drummond e Cabral, em algum momento ali, alguma coisa ficou resolvida. Mas passa por isso, por essa aposta na vida mesmo, nessa pulsão do caminhar, do seguir, do jogar, né, de lutar nas coisas muito forte. Mas o Drummond resolve, entre aspas, de um jeito diferente do Cabral. E aí isso a gente ainda tem que pensar bastante, assim, porque são dois poetas imensos e eles seguem a caminhada de maneira diferente. Né? E exatamente que o Cabral fala que o Drummond é muito discursivo. Tem esse CD. Não, o Drummond é um cara que importante para ele, é muito discursivo. E o Drummond, o Cabral fica suando como geômetra demais. Isso, exato. Seco demais, né? E eu acho que ele pega a nuance dele, porque tem uma nuance muito drummondiana, assim, né? Você tem sempre o poema surgindo em regiões que ele estuda surpresa como uma flor no canteiro. A flor que surge também é essa potência de literatura de João. E aí, o Drummond, muito antes, né, no José ele veio com um apocalipse, né, a destruição da totalidade do mundo, né, e continua marchando, né,
Só que o aluno Sim, não O Cabral, ele capturou a sua leitura, né? Também tem isso. Essa coisa também do excessivamente geômetra, ele propõe para si mesmo e vira uma força na recepção do Cabral. Se você olha pelo outro lado, você encontra lá o Flamengo.